Olá, hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024 e nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, os meus 3 recadinhos de sempre, o primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo, todos os dias lemos um capítulo da Bíblia e deixamos um breve estudo sobre esse capítulo nos canais digitais da igreja para que você tenha mais informação. Portanto, vá lá, leia o capítulo, hoje, Juízes capítulo 10, depois venha, ouça o estudo, aprenda um pouco mais, compartilhe com as pessoas que você ama para que elas também possam aprender um pouco mais e que, desculpem, e eu espero que isso possa edificar a sua vida. A segunda coisa, nós estamos lendo a Bíblia de maneira sistemática porque nós acreditamos que essa é a maneira correta de se ler a Bíblia. Por isso, eu te aconselho firmemente, fortemente, para que você tenha um método de leitura sistemática da Bíblia. Eu sugiro a Bíblia 365. Por meio dela você vai ler todos os dias um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Mas você pode escolher o método devocional que você quiser. O que você não pode é ler a Bíblia de maneira assistemática, não ler a Bíblia na sua totalidade. A Bíblia tem uma mensagem só, é a mensagem única do Evangelho, que é criação, queda, redenção e glorificação. Essa única mensagem está na Bíblia toda e você precisa enxergar essa coerência na Escritura em sua totalidade. E o último recado, procure os nossos canais digitais para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Desculpe, para que você tenha mais informação sobre os dias que temos estudos bíblicos na igreja e eu tenho certeza que isso vai te edificar. Nós vamos ler hoje Juízes 10, de 6 a 18 e o título do estudo é Um Disco Estragado. É isso que você ouviu mesmo, um disco estragado. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, de Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. O coração de Deus misericordioso, ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Ler o livro de Juízes no seu capítulo 10 traz a sensação nítida de um déjà vu, aquela impressão de que eu já vi isso em algum lugar, eu já li isso em algum lugar. E é exatamente isso. É o tempo inteiro essa história do povo se desviando do Senhor. No estudo de ontem, eu disse que o versículo-chave do livro de Juízes está no seu capítulo 21, no seu versículo 25, que diz: Naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E nada mais verdadeiro que essa afirmação. Qual afirmação? A ideia do novamente vemos o povo se afastando do Senhor. O versículo 6 diz exatamente isso. Veja, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Ou seja, nada mais verdadeiro do que a afirmação de que naqueles dias cada um fazia o que lhe parecia reto aos olhos. E eu vou ressaltar, o versículo 6 começa com mais uma vez os israelitas abandonaram o Senhor e fizeram o que o Senhor reprova. E veja, em todas essas ocasiões, Deus é bem específico em dizer o que é fazer o que ele reprova. Em todas as ocasiões, Deus deixa claro o que é fazer o que ele reprova. E aqui não é diferente. No versículo 7, nós temos
No versículo 7, não, no versículo 6 ainda. Serviram aos Balaíns, as imagens de Astarote, os deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses amonitas, aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto. Está claro novamente que fazer o que o Senhor reprova é ser idólatra, é adorar outros deuses. Curioso como a nossa mentalidade do século XXI tem dificuldade de entender isso e de entender o restante do texto, porque nós olhamos para textos como esses e ainda questionamos a Deus. Por quê? No versículo 7 diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Deus é meio que colocado no banco dos réus. Como Deus pode entregar o seu próprio povo na mão dos filisteus? Como é que o povo pode sofrer 18 anos na mão dos filisteus porque Deus os entregou? Como é que Deus pode fazer isso com a sua Israel escolhida? É interessante como nós ainda corremos os riscos de nos vitimizar diante de situações como essa. Isso é típico do coração humano. Comete erros, comete falhas, mas ainda quer arrumar um jeito de dar uma justificativa e colocar a culpa em um terceiro. Isso acontece porque a nossa mente é uma mente secularizada, é uma mente corrompida pelo pecado. E preste atenção, eu não estou dizendo que a gente não frequente igreja, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a nossa mente tende a ser secularizada, porque mesmo nós cristãos temos dificuldade de olhar um texto desse e aceitar o comportamento de Deus. O Tim Keller vai dizer num ótimo livro dele chamado A Era Secular o seguinte: na prática, a existência de Deus pode não ter impacto perceptível algum nas decisões e condutas da vida. Isso acontece porque em uma era secular, até mesmo as pessoas religiosas tendem a escolher namorados e cônjuges, profissões e amizades, e a tomar decisões financeiras sem ter outro objetivo maior que a própria felicidade pessoal no presente. Sacrificar a paz e a riqueza pessoal em favor de causas transcendentes se torna algo raro, mesmo entre quem afirma crer em valores absolutos e na eternidade. Mesmo que você não seja uma pessoa secular, a era secular consegue secularizar até a fé, e ela é vista como mais uma opção de vida, ao lado do emprego, da diversão, dos hobbies, da política, e não como uma estrutura abrangente que determina todas as escolhas da vida. Ou seja, Deus não é visto como aquele que é digno de toda adoração. Deus não é visto como aquele que deveria nortear todas as escolhas da nossa vida. No estudo de arrependimento, nós distinguimos remorso de arrependimento. E nós falamos claramente que arrependimento envolve ter um coração doído, triste, porque você não enxerga Deus como a coisa mais importante da sua vida. Eu sempre digo que a Bíblia é uma narrativa única, de início a fim. É criação, queda, redenção e glorificação. Já falei isso nesse estudo de hoje. E por que isso é tão importante? Porque a queda corrompeu o centro de adoração do homem. A queda corrompeu o nosso coração. E quando ela fez isso, ela alienou o homem de Deus. E sabe qual é o problema central de alienar o homem de Deus? Isso aliena o homem de si mesmo e aliena o homem do seu próximo. O homem vai achar que as coisas que são importantes para ele são diferentes daquelas que Deus julga importante para ele. E o homem também vai tratar o outro como um objeto e não como alguém para ser amado. A vida de alguém que tem o centro da adoração, que é o nosso coração corrompido, é uma vida que vai sofrer. E a resposta é simples. Por quê? Porque ela vai se afastar dos desígnios de Deus. Então, quando nós vemos Deus dizendo que nós temos que adorá-lo acima de todas as coisas, é porque Deus está preocupado conosco. Ele não está preocupado com ele está preocupado conosco. A única chance que nós temos é reconhecer isso e adotar a postura de Israel nos versículos 10 e 15. No versículo 10 diz assim: então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus. Mas não só abandonamos o nosso Deus, prestamos culto a outros deuses. Essa é a única solução. E aí Deus diz para ele: mas vocês escolheram esses deuses, então continuem com eles. Entre os versículos 11 e 14, peçam socorro a eles. E aí eles falam no versículo 15: os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos,
livra-nos agora. Nós pecamos. O homem precisa entender que o seu coração, o seu centro de adoração foi corrompido e precisa lutar para adorar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho falado tanto disso nos estudos, mas às vezes eu meio que desanimo. Você sabe por quê? Porque cristãos ainda vivem um misto de fé e sincretismo, achando que a raiz dos pecados está no nosso passado, na nossa família, no que quer que seja. Eu não estou desconsiderando o impacto do passado nas nossas vidas, mas você já parou para pensar que a Bíblia, em todo o seu Velho Testamento, fala o tempo inteiro em idolatria? Por que Deus fala isso o tempo inteiro em idolatria? Será que isso é pouco relevante? Será que Deus ia se preocupar com algo irrelevante? Será que o Senhor ia falar sobre algo que não teria significado para nós? Eu acho que nós deveríamos refletir sobre isso. É um disco estragado, é a mesma coisa. Por quê? Porque o nosso coração é estragado. O nosso coração é idólatra. Nós precisamos, todos os dias, clamar a Deus para que Ele seja o centro da nossa adoração. Deus te abençoe.